Há momentos em que tudo parece desabar. Os planos, os sonhos, as certezas, e é ali, no meio dos destroços, que ouvimos uma voz interior. Momentos em que Ele nos coloca diante de nós mesmos e pergunta: você sabe quem você é? Para onde está indo? Que caminho tem escolhido seguir? Essas perguntas não vêm da mente, elas nascem da alma. E quando a alma desperta, nada mais consegue silenciá-la. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. A vida me parou, de uma forma dura, inesperada, mas necessária. A minha história começa no caos, no descontrole de quem acreditava ter o controle de tudo, na pressa de quem queria viver intensamente, mas não percebia que estava se destruindo aos poucos. E sabe o que eu descobri? Que é no caos que a gente encontra o verdadeiro recomeço. Porque o caos, por mais doloroso que seja, é o ponto de encontro entre o fim e a esperança. E foi entre a dor e o desespero que eu vi nascer algo novo dentro de mim. Um chamado, uma vontade de entender o que até então eu fingia não ouvir. Hoje eu não estou aqui para contar uma história bonita, nem para romantizar a dor. Eu estou aqui para te fazer um convite. Um convite para parar por um instante, olhar para dentro de si, para aquele lugar que você evita visitar já há um tempo. Um lugar onde mora a sua verdade e também os seus fantasmas. Porque antes de mudar a vida lá fora, a gente precisa se reencontrar aqui dentro. Não quero que você apenas ouça a minha história. Eu quero que, enquanto eu falo, você sinta a sua sendo despertada. Talvez essa seja a hora da vida te parar também, não para te punir, mas para te mostrar que ainda há um propósito, mesmo nas dores que você não entende. Eu vivia tentando preencher um buraco que só aumentava, achando que a próxima noite, a próxima festa ou o próximo aplauso iriam me preencher. As noites eram longas, cheias de gente, mas vazias de sentido. Os risos eram altos, a farra era grande, mas o silêncio depois era insuportável. Tinha sempre uma bebida por perto, um som alto, um amigo, uma mentira que eu contava para mim mesmo. Tá tudo bem, mas não estava. Por dentro, eu me sentia exausto, tentando sustentar uma versão de mim que agradava o mundo, mas me afastava de quem realmente eu era. Eu queria ser aceito, admirado, queria provar algo, não sei nem para quem. E nessa busca cega por pertencimento, eu fui me perdendo. Eu me tornei um reflexo das expectativas alheias e esqueci da minha própria essência. A verdade é que eu vivia intensamente, mas sem direção. Era intensidade sem propósito, liberdade sem destino, vida sem raiz. Entre amigos, barulho, bebidas e essa falsa sensação de controle, eu acreditava estar no comando da minha história. Eu me sentia invencível, aquela arrogância disfarçada de confiança, aquele orgulho mascarado de coragem. E é curioso, porque quanto mais eu tentava mostrar força, mais fraco eu me sentia por dentro. Eu era o dono do meu destino, ou pelo menos achava que era. Até o dia em que a vida me mostrou o contrário. Naquele dia, tudo mudou, e o que parecia o fim foi, na verdade, o início de algo que eu jamais poderia imaginar. Um carro, uma estrada, uma noite qualquer. A música tocava alta, chovia lá fora, e por alguns segundos eu achei que o mundo era pequeno demais para mim. Eu ria, conversava com meu amigo, acelerava. Mas a vida, essa que a gente acredita controlar, tem seus próprios planos. Tudo aconteceu rápido demais. A estrada em obra, um desvio na pista, um instante de distração. E então, o capotamento. O som do ferro se retorcendo, o vidro se quebrando, os gritos que o tempo engoliu e depois, o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia ter engolido o mundo. O tempo parecia ter parado. O corpo lançado para fora do veículo, inconsciente, e então tudo escureceu. Foram 18 dias em coma, 18 dias entre a vida e a morte. Mas, na verdade, foram 18 dias em que eu fui chamado para uma audiência extraordinária. Porque ali, naquele leito frio de hospital, com os olhos fechados e o corpo imóvel, a minha alma estava viva, mais viva do que nunca. Sabe, é difícil explicar, mas o que eu vivi ali não foi sonho, foi real. Real demais para caber em palavras.
Eu estava longe da vida como a conhecemos, mas não estava morto. Estava em lugares onde o tempo não existia, onde o silêncio falava mais alto do que qualquer som. E foi ali que eu vi o que é estar longe da vida. Era como se Deus me dissesse: filho, ainda não é sua hora. Eu ainda tenho planos para você. Naquela cama de hospital, sem movimento, o que parecia o fim, era na verdade o início da minha alma despertando para a vida. Eu precisei perder o controle para entender que nunca estive no comando. Eu precisei morrer por dentro para descobrir o verdadeiro valor de estar vivo. E enquanto o corpo dorme, mas a alma desperta, a gente vê o mundo com outros olhos. E foi ali, entre o barulho da batida e o silêncio do coma, que nasceu a minha nova história. Enquanto muitos pensavam que eu dormia, eu estava vivendo uma experiência mais real de toda a minha existência. Era como se o corpo tivesse ficado, mas a alma tivesse sido libertada. Eu não sentia dor, mas sentia medo pelas coisas que vi. O tempo não existia, era só o agora, eterno e profundo. Havia uma presença forte, luminosa, mas serena. Eu não sei se era um anjo, mas ele me guiava naquele momento. E essa presença falava comigo sem palavras, como se minha alma compreendesse o que o coração humano jamais entenderia. Acabou, você não vai conseguir. Essas palavras ecoaram dentro de mim como um desafio. Era como se o próprio Criador me desse uma missão. E eu dizia: me dá uma segunda chance, eu consigo, eu prometo. Ali eu percebi que cada dor tinha um propósito. Não foi em vão. Foi um encontro entre o natural e o sobrenatural, entre a vida e o mistério, que eu percebi que o perdão é mais forte que o tempo e o amor é mais profundo que a culpa. Quando Deus te dá uma segunda chance, é para você usá-la com coragem, para consertar o que o tempo não apaga, para viver o que antes só passava, para olhar a vida com os olhos de quem já perdeu uma vez. E a partir daquele momento, eu nunca mais fui o mesmo, mesmo eu não tendo consciência disso. Porque uma vez que você toca o invisível, o visível nunca mais tem o mesmo significado. Quando abri os olhos, tudo parecia estranho. Eu estava confuso e amarrado, os pés e as mãos. Eu tinha morrido e nascido de novo. Mas não uma morte física, foi a morte do velho eu, orgulhoso, apressado, vazio, que achava que precisava provar algo ao mundo para merecer existir. Foi como se Deus tivesse limpado as lentes da minha alma. Tudo que antes eu não enxergava, agora estava tudo nítido. O valor de um abraço, o peso de uma palavra, a bênção de abrir os olhos pela manhã. E foi nesse momento que eu entendi o verdadeiro significado do título do livro, Morra Enquanto é Tempo. Não é sobre morrer no corpo, é sobre deixar morrer tudo aquilo que te impede de viver. É sobre enterrar o orgulho, a culpa, o medo, as feridas que você ainda insiste em carregar, como se elas fossem parte de quem você é. É sobre deixar Deus refazer o que a vida quebrou. Porque às vezes, para viver de verdade, é preciso morrer por dentro primeiro. Morrer para a arrogância, para a pressa, para a necessidade de controle. Morrer para tudo aquilo que te afasta da tua essência, para então renascer livre, limpo e inteiro. E ali, ainda no hospital, com o corpo fraco, eu sentia que uma nova oportunidade estava surgindo para mim. Eu não entendia muito bem. Parecia como uma semente que rompe a terra depois da tempestade. Eu já não via mais o passado com culpa, mas com gratidão. Foi ali, entre a dor e a esperança, que eu aprendi que a morte não é o fim. A morte, essa simbólica, é o início da verdadeira vida. Morra Enquanto é Tempo é um chamado, um convite para se despir das máscaras, para se libertar do que te aprisiona, para nascer de novo, ainda que agora. E eu digo isso com toda a verdade que há em mim. A maior prova do amor de Deus por mim não foi ter me deixado viver, foi ter me deixado morrer por dentro para me ensinar o que é viver de verdade. Toda ferida pode se tornar uma cicatriz, e toda cicatriz pode ensinar alguém a não sangrar no mesmo lugar. Foi com essa verdade que o meu coração começou a se abrir, e pouco a pouco, a dor deu lugar à compreensão. Eu comecei a entender que o que aconteceu comigo não era um castigo, era um chamado. Um chamado para transformar o que me feriu em palavras, em mensagens,
e em missão. E foi assim que nasceu o livro. Não como uma biografia, porque o que está ali não é apenas uma sequência de fatos, é um testemunho vivo, é um registro de uma transformação. Cada página é uma confissão, um desabafo de alguém que foi no fundo do poço e descobriu que o fundo, na verdade, tinha chão. E nesse chão havia um altar. Enquanto eu escrevia, em alguns momentos eu chorava, porque eu revivia tudo, mas era um choro diferente. Não era mais de dor, mas de gratidão. A cada palavra eu sentia Deus me lembrando: você não passou por isso para guardar para si. E foi aí que eu entendi que esse livro não é sobre mim, é sobre nós, sobre o que há de mais humano em todos nós: a queda, a culpa, o arrependimento e a esperança. É sobre o instante em que todo mundo desaba e você percebe que não tem mais para onde correr, a não ser para dentro de si mesmo. É sobre o momento em que você encara o espelho e se pergunta: quem sou eu? Ou o que me tornei? E mesmo sem respostas, uma voz te diz: eu ainda vejo o que eu plantei em você. Cada capítulo deste livro é um passo no caminho do autoconhecimento. Cada frase é um lembrete de que o amor é capaz de ressignificar até a dor mais profunda. Morra enquanto é tempo é sobre isso. É sobre entender que o sofrimento não é o fim, mas o início de algo novo. É sobre o poder de se reinventar, de olhar para trás sem se aprisionar, de reconhecer as próprias falhas e ainda assim escolher continuar. Porque o que realmente importa não é o que te aconteceu, é o que você faz depois disso. E essa é a pergunta que o livro carrega: quem você decide se tornar depois que tudo desaba? Eu escolhi me tornar alguém que fala do que viveu, para que outros possam viver sem precisar passar pelo que passei. Eu escolhi transformar a minha dor em um propósito ainda nessa vida.